Vai começar o vídeo aí. Vamos sentar aí, prender aí, equalização aí, tá ok? Existem vários tipos de equalizadores e você pode usar a equalização para simplesmente qualquer fonte sonora. Você pode usar para deixar uma voz mais brilhante, você pode usar para deixar um instrumento mais encorpado e você pode usar até para melhorar o som geral no ambiente. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar simplesmente tudo que você precisa saber sobre equalizadores de som. Meu nome é Thiago Vieira e bem-vindo a House Mix. Antes de tudo, deixa seu like aqui embaixo, isso é muito importante pra gente. Só isso mesmo, isso é muito importante pra gente. Equalizadores. O que é e para que serve? Equalizadores são os equipamentos que trabalham com a frequência do som, o quanto ele é grave, médio e agudo. Logo, se a gente fala de frequência, logo vem à cabeça o Hertz. Se você não assistiu nosso vídeo sobre Hertz, tô deixando o card aqui em cima para você dar uma olhada. Tem um conteúdo muito bacana e vai te ajudar até pro conteúdo desse vídeo aqui também. E esses equipamentos, os equalizadores, servem para equalizar o som. Ah, vá! E a palavra equalizar significa equilibrar. E é exatamente isso que a gente faz com esse equipamento. A gente usa ele para equilibrar as frequências graves, médios e agudos para poder proporcionar um som melhor aos ouvintes. Independente do tipo de equalizador, nós temos sempre no mínimo 3 controles: a frequência, o ganho e a largura de banda. A frequência é o controle que ajusta qual a frequência que você vai estar alterando no equalizador. Se você quer alterar, aumentar ou abaixar, por exemplo, a frequência de 500 Hz, você muda o botão frequência do equalizador até a posição 500 Hz. O ganho é exatamente o quanto você quer adicionar dessa frequência ou quanto você quer tirar dessa frequência. E a largura de banda é exatamente quantas frequências ao lado da frequência central que você escolheu que você também vai alterar com o ganho, seja colocando ou retirando essa frequência do seu som. Para ficar mais claro, tem uma imagem aqui em cima agora. Resumindo, 3 controles que a gente encontra em qualquer tipo de equalizador: a frequência, o ganho e a largura de banda. Se você entender esses 3, os próximos são apenas variações desses 3 tipos de controle. Tipos de equalizador. Nós temos praticamente 4 tipos de equalizadores mais comuns e mais utilizados no mundo do áudio profissional. Nós temos equalizadores paramétricos, semiparamétricos, não paramétricos e equalizadores gráficos. E qual que é a diferença principal entre esses 4? De uma forma bem simples, os equalizadores paramétricos permitem que você altere os controles de ganho, frequência e largura de banda, os 3. Um exemplo de um equalizador paramétrico são os equalizadores das mesas digitais. Você escolhe qual frequência quer, você altera o ganho dessa frequência que você escolheu e você também tem o controle sobre a largura de banda dessa mesma frequência. O outro equalizador, o semiparamétrico, ele só permite que você altere a frequência e o ganho. A largura de banda no equalizador semiparamétrico é fixa, você não consegue alterar. Um exemplo do equalizador semiparamétrico, em algumas mesas digitais e também em algumas mesas analógicas a gente encontra esse tipo de equalizador. Você só consegue alterar esses 2 parâmetros, você escolhe a frequência e muda o ganho. Escolhe a frequência e muda o ganho dessa frequência, se você quer colocar ou quer retirar essa frequência. Os equalizadores não paramétricos são equalizadores que só permitem você alterar o ganho. A frequência e a largura de banda são fixas nesse caso. Um exemplo mais simples são de algumas mesas analógicas mais antigas, como esse que está aparecendo na imagem aqui agora. Você vê que os controles de grave, médio e agudo são frequências pré-estabelecidas, você não tem como mudar essas frequências. A única coisa que você consegue fazer é aumentar ou abaixar o ganho de cada uma delas. Já os equalizadores gráficos são aqueles que possuem as 31 frequências ou menos, dependendo do tipo de equalizador, só que fixas. Você não tem como alterar aquelas frequências também. Eles possuem 31 frequências e você tem o controle de ganho dessas frequências e a largura de banda é feita de modo totalmente manual. Se você quiser colocar ou retirar frequências adjacentes àquela central, é só você fazer isso de modo manual no equalizador. Ele é chamado de equalizador gráfico justamente porque no final, depois de você ter equalizado seu som, a figura que se forma parece mesmo um gráfico, onde você tem as frequências aqui embaixo e o ganho aqui em cima. No mundo dos equalizadores também, nós temos os filtros de equalização. Basicamente, nós temos 5 filtros principais. São eles: o Band Pass Filter, o Low Pass Filter, o High Pass Filter, o Low Shelving e o High Shelving. De uma forma bem simples, o Band Pass Filter, na tradução, significa filtro passa banda. Essa banda é exatamente a frequência que você escolheu com a largura de banda que você determinou. Ou seja, esse filtro vai fazer com que o som seja alterado de modo com que você escolheu no Band Pass Filter. Já o High Pass Filter significa filtro passa alta. O High Pass Filter, ou HPF como é chamado, é exatamente isso. Ele deixa passar as frequências altas, logo ele corta as frequências baixas. O High Pass Filter é muito encontrado, por exemplo, debaixo do ganho daquelas mesas analógicas, onde a gente pode cortar o som grave daquele canal se a gente não quer uma determinada frequência de grave para baixo. Geralmente eles têm de 80 ou 100 Hz
Hz para baixo, por exemplo. Ou seja, se você pressiona o HPF, se você aciona o High Pass Filter daquele canal, você está cortando de 100 ou 80 Hz para baixo do som daquele canal. Ou seja, de 100 a 80 Hz são sons graves. Você está tirando. E só o que você está deixando passar são as frequências mais altas. Por isso o nome High Pass Filter. O Low Pass Filter é exatamente o contrário do High Pass Filter. Significa filtro passa baixa. Se ele passa a baixa, ele corta a alta. E ele também é conhecido como LPF. Já o Low Shelving e o High Shelving se assemelham muito ao LPF e ao HPF, que é o High Pass Filter e o Low Pass Filter. A única diferença é que o Low Shelving e o High Shelving permitem que você escolha qual é o ganho daquela frequência que você está tirando ou adicionando no seu som. E a partir do momento que você escolheu qual é esse ganho, todas as outras frequências vão ter exatamente esse mesmo ganho que você escolheu, tanto adicionando elas no seu som quanto retirando. O Low Shelving, ele vai fazer isso com as frequências baixas e o High Shelving vai fazer isso com as frequências altas. De uma forma geral é bem simples. Esses 5 filtros são os mais utilizados e eles ajudam muito na hora da equalização do seu som. E por último, onde usar a equalização, por que usar e como usar? Existem praticamente 2 tipos principais de equalização: a equalização técnica e a equalização artística. A equalização técnica é aquela equalização onde nós fazemos no alinhamento de sistemas, onde o objetivo é praticamente tirar as impurezas do nosso som, ou melhor, do som que vai ser reproduzido no ambiente que a gente está fazendo o alinhamento de sistema, de modo que não tenhamos as sujeiras, ou seja, aquelas frequências que reverberam no nosso ambiente. Por esse motivo, numa equalização técnica, nós tendemos a retirar as frequências ao invés de aumentá-las. Já a equalização artística, como o próprio nome sugere, é a equalização em que você pode usar a criatividade e o seu conhecimento para abrilhantar o seu som, deixar ele mais agradável da forma com que você quiser. Não tem regra e não tem receita de bolo. Você pode fazer qualquer coisa. Se o som para você está bom, use e abuse da equalização artística no seu equipamento. Outra enorme vantagem também do equipamento, que é o equalizador, é que ele possibilita a limpeza do nosso som. Ou seja, se tem alguma frequência suja, que nós dizemos, nós podemos retirar essa frequência e deixar somente o que está soando bem para os nossos ouvidos. Vamos supor que tem um teclado tocando e a frequência de 10.000 Hz no som desse teclado está dando um leve desconforto aos nossos ouvidos, está um pouco irritante, está um pouco chato, talvez pelo timbre daquele teclado. Apenas um exemplo. Nesse caso você pode usar a equalização para limpar, para filtrar essa frequência e deixar passar só o que está sendo agradável aos nossos ouvidos. Enfim, o equalizador eu diria que é um dos melhores equipamentos e um dos melhores amigos também do técnico operador de som, independente qual seja o ambiente, seja ao vivo ou também no estúdio ou home studio. Justamente porque ele possibilita o trabalho com todas as frequências do som, grave, médio e agudo. E isso nós temos em qualquer tipo de som, qualquer tipo de fonte sonora. Não tem como fugir disso. Então, uma vez que a gente sabe trabalhar com o equalizador, a gente consegue tirar um bom proveito desse equipamento. Então, resumindo, para nunca mais esquecer, 3 principais controles do equalizador: frequência, ganho e largura de banda. 4 principais tipos de equalizadores: paramétricos, semiparamétricos, não paramétricos e gráficos. 5 principais tipos de filtros usados na equalização: Band Pass Filter, Low Pass Filter, High Pass Filter, Low Shelving e High Shelving. E 2 tipos principais de equalização: equalização técnica e equalização artística. Bom, esse foi apenas um vídeo introdutório sobre o que é e para que serve e algumas funções principais dos equalizadores de som. Mas se você ficou com alguma dúvida, não hesite em deixar aqui nos comentários, nós teremos um prazer de te responder, ou até mesmo aqui no direct do nosso Instagram, tá aparecendo aqui em cima para você agora. Já falei no começo do vídeo, mas faço questão de repetir. Por favor, deixe o seu like aqui embaixo, para você não custa nada, é apenas um clique, não vai doer, eu prometo, e é rápido também, você não paga para curtir. E pra gente aqui do canal é uma tremenda de uma ajuda, ajuda muito a gente, pode ter certeza. Compartilhe esse vídeo aqui, esse conteúdo com quem você acha que vai se interessar por esse tipo de assunto, com quem vai ser útil. E tamo junto e até o próximo vídeo.